Garçom, garçonete, turista, pedreiro, trabalhador. E hoje nós vamos falar, né, doutor, de um assunto muito sério e muito importante também, que é a questão do assédio moral dentro das empresas. Doutor, quando a gente fala de assédio moral, o que se entende desse assunto, hein, doutor? O que é o assédio moral? O assédio moral é aquela situação que o chefe, o patrão ou o próprio colega de trabalho coloca o empregado numa situação constrangedora. Né? E esse constrangimento é tão grande que leva o empregado a querer pedir demissão, não gostar do emprego, querer sair do emprego. Então isso pode acontecer de não ser um problema somente do patrão com o funcionário. Pode ser também do funcionário com o patrão e dos funcionários com os outros colaboradores. Perfeitamente, pode ser. Inclusive, quando há uma troca, por exemplo, um chefe que é trocado por outro e aqueles empregados tinham predileção pelo chefe anterior. Então eles começam o quê? A tratar mal aquela pessoa, quer dizer, assediá-lo moralmente, não obedecem muito às ordens dele, tratam ele com desdém. Então isso aí configura que um assédio com relação ao chefe. Ô doutor, agora, explicando assim de uma maneira bem didática para o trabalhador que está nos assistindo, para as pessoas que estão em casa agora acompanhando esse assunto, assédio moral, quais são as situações do dia a dia que muitas vezes a pessoa está no trabalho, vive esse tipo de situação, mas não sabe que isso é um assédio moral. Quais são as situações que se caracteriza como assédio? Não, são muitas situações. Por exemplo, você às vezes está numa reunião e você quer dar uma opinião, o seu chefe finge que não te ouve, seus colegas te ignoram, você fica ignorado, você é trocado de função, você sai de uma função, você sai de local de trabalho, te colocam num local pior do que você estava trabalhando, quer dizer, te isolam do grupo, né? Isso tudo aí é considerado assédio moral. Agora, doutor, como lidar diante de uma situação de assédio moral, sendo que a pessoa está trabalhando na empresa, depende daquele trabalho e sabe que está sofrendo com isso? A situação é o seguinte, ele vai entrar com pedido de rescisão indireta, porque é o que a lei prevê para isso. A rescisão indireta, ele vai receber todos os direitos trabalhistas dele e ele vai entrar com indenização por dano moral, porque o assédio moral, inclusive, pode levar a pessoa a adoecer. Né? Pode levar a pessoa a ficar doente, taquicardia, doenças do coração e tal. Então, isso aí acontece muito. Doutor, vamos falar agora do assédio sexual, né? Tem muita diferença do assédio moral para o sexual? É caso de indenização também? Também é caso de indenização. A diferença é o seguinte, que quando o assediador é o chefe, ele ainda por cima, ele comete o crime de assédio sexual, que está previsto no Código Penal. Então, ele, além de responder pelo crime, ele vai ser obrigado a pagar uma indenização pelo dano moral, porque isso também é dano moral contra o empregado. E o negócio é procurar a justiça, procurar um advogado para orientar essa pessoa, né? Isso, ele tem que procurar o advogado do sindicato, procurar um advogado para poder entrar na justiça, orientar, saber como que ele vai conseguir essas provas para poder entrar na justiça. Tá certo. Quero agradecer aqui mais uma vez a disponibilidade do doutor Francimo, ele que é defensor público. Grande abraço, doutor. Obrigado. Espero o senhor aí na próxima semana, tá bom? Muito obrigado. Grande abraço, agradeço. Garçom, garçonete,